É, vamos lá. Eu tô resolvendo falar um pouco de mim, né? Por que que eu tô resolvendo falar um pouco de mim? Bom, eu tô tenho recebido alguns insights assim, alguns toques de algumas pessoas que não estão entendendo muito bem o porquê que eu tô fazendo vídeo pro YouTube. E mais do que isso, eu acho que muita gente nunca entendeu muito bem o porquê que eu escrevo diariamente no Facebook, porquê que eu, enfim, me engajei na questão da FENACAB, né, que hoje em dia eu estou até um pouquinho afastado e tudo mais. Mas as pessoas sempre acham que você quer chegar a algum lugar, né? Que você se filia a um partido político porque você quer ser político. Você quer ter uma carreira política. Na verdade, não. Na verdade, eu sou um militante. Né? E o que é ser um militante? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para tentar explicar isso, porque não é uma coisa fácil explicar o que é ser um militante. Como é que nasce o militante? O militante nasce de um amálgama de coisas e situações, né? Mas basicamente da capacidade que você tem ou não de se indignar com determinadas coisas. Vamos lá. Com as injustiças, né? Com aquilo que você sabe, por uma questão ética, por foro íntimo, que não está certo. Né? Então, como nasce esse militante Aurélio Bernac? Vamos lá. Quando eu entro no segundo grau, foi uma fase muito difícil da minha vida. E, enfim, por N coisas que estavam acontecendo com a minha família, particularmente com a minha mãe. Eu sou filho de pais desquitados e eu morava com a minha mãe. Minha mãe tinha minha tutela. E eu, enfim, por uma série de coisas que estavam acontecendo, eu acabo ficando na casa de um primo. Eu vou ficar na casa de um primo, de uma tia minha, né? E esse primo começa a me apresentar. Ele percebe que eu sou um menino, eu era um menino, né? Que gostava muito de desenhar, de pintar e tal, e que eu gostava de cultura, de balé, de dança e tal. E ele me apresenta a Aliança Francesa. Eu entro para a Aliança Francesa e começo a fazer parte do Cineclube Jean Renoir. O que eram os cineclubes? Eu acho que eu já expliquei isso no outro vídeo, então não vou me alongar muito. Eram salas especiais onde passavam os filmes que ainda no final da ditadura não eram permitidos passar no circuito comercial. Então só se permitia passar esses filmes nessas salas especiais, ok? Então eu vou fazer parte de um desses cineclubes, da formação de um desses cineclubes, né? E ali eu faço parte também de um jornal da Aliança Francesa. Ali eu conheço um grupo de teatro amador e começo a fazer teatro. Eu já fazia dança, né? Tem um tempinho na dança, mas depois voltei. Enfim, e eu era uma pessoa ligada ao meio cultural, certo? E daí eu conheço também a militância política, né? Estou falando de uma época em que o movimento estudantil estava se reformulando no país, né? Estava recomeçando depois do período da ditadura mais sério e tudo mais, com a abertura política, esses movimentos começam a se reorganizar. E eu viro secundarista, né? Então começa aí a história do Aurélio Militante, que obviamente se apaixona pelo socialismo, né? Não propriamente na linha de Lenin e Stalin, mas eu ainda não tinha muito essa consciência, percebe? Inicialmente, o partidão foi a opção. Por quê?
Olha, meu Deus. A gente era proibido de falar a palavra socialismo, que fará a palavra comunismo. A palavra comunismo era pecado, praticamente, pecado mortal, né? Era palavrão. Então era natural que um menino de 15 anos se sentisse apaixonado e muito curioso, tivesse muita curiosidade, né, sobre o que era o comunismo, o socialismo e tal. Então eu começo a me envolver com o movimento secundarista e estava dentro dessas atividades culturais, etc, etc. Ali nasce o Aurélio militante. E quando você se percebe militante, quando você abre a tua cabeça, né, não tem volta. Não tem volta. Realmente não tem volta. Você desenvolve uma consciência que ela está além do teu mundinho ali, fechado. Sabe como é? Você começa a enxergar os problemas de uma sociedade, né? Uma sociedade, enfim, injusta, né? De uma pirâmide social que achata uma grande maioria, etc. e tal. Então, tudo isso foi sendo percebido, foi sendo assimilado por esse Aurélio lá com 15 anos de idade. É muito graças a esse meu primo, né, que me abriu todo esse universo, e também outras pessoas como o Volney, enfim, um grande amigo que também me ajudou muito. E eu cresci, eu evoluí, a minha cabeça expandiu, o meu horizonte expandiu a partir do envolvimento com essas atividades culturais, não digo nem tanto, mas também com o movimento secundarista. Bom, o que acontece? Aos 18 anos, como eu já relatei no outro vídeo, eu sofro um sequestro e sou torturado pela polícia do Exército. Aí é o divisor de águas mesmo, né? Porque é naquele momento em que você fala assim, poxa, não é melhor parar, não é melhor eu voltar para o armário, eu vou fechar o meu mundo, etc., e parar com isso, porque, por afinal de contas, eu apanhei durante 3 dias, né, e 2 noites. Mas não dá, sabe? Não dá, porque você já não tem mais retorno para dentro dessa bolha que você vivia antes, para dentro daquela que a gente chamava concha, a gente não chamava bolha. Bolha já é uma referência muito atual. Então vai, passa isso, né? Eu me envolvo bastante politicamente, evoluo bastante culturalmente e tal, e acontece o quê? Acontece a epidemia da AIDS. Olha, a epidemia da AIDS, para minha geração, foi uma coisa assim, como uma bomba que tivesse caído. Sim, porque você tinha vindo de uma década de 60 e 70, né, de liberdade sexual, e a minha geração ansiava muito por essa liberdade que a gente não tinha conseguido desfrutar até então, porque a gente vivia, nós fomos crianças, né, e pré-adolescentes numa sociedade de ditadura militar, uma sociedade extremamente conservadora e hipócrita. Hipócrita, sim. Então, um menino lá, né, que já tinha lá seu jeitinho de gay e que assumiu a sua homossexualidade com 14 anos de idade, começou a sair muito cedo. Né, e começou também pelo próprio meio, enfim, como o meu horizonte expandiu, era natural que eu conhecesse várias pessoas do meio artístico, né, e que eu começasse a sair também, a frequentar lugares homossexuais, lugares gays. Né? Por que não? Porque eu tinha 15 anos, era menor de idade. Por favor, né? A atividade sexual começa mais ou menos nessa época mesmo, para qualquer adolescente, e, enfim, menino principalmente. E, obviamente, eu era um menino gay. Sendo um menino gay, eu ia procurar, né, o meu ambiente. Foi isso que aconteceu. Então, paralelamente, isso eu estou falando de 1983, né? A epidemia de AIDS, ela também abre a cabeça da gente, porque desde o princípio pareceu que essa doença não era propriamente o que estavam revelando, percebe? Ninguém engoliu, quem tinha um pouquinho mais de esclarecimento, não engoliu muito essa história de câncer gay.
a gente percebia que era alguma coisa que era transmitida pelo sangue. Né? Por quê? Porque não eram só homossexuais, havia os usuários de drogas injetáveis, né? E, enfim, e as prostitutas, não é isso? E as pessoas hemofílicos, né? Que se contaminavam na medida que faziam hemodiálise. Então estava claro para a gente que essa doença não era exatamente aquilo que eles estavam falando, pelo menos para mim, né? Com a minha tenra idade, ainda que muito garoto, eu já sacava que não era exatamente isso. Bem, mas então não se sabia ainda, né? Não se sabia ainda o que ocasionava. Sabia que era doença, inclusive existiam teorias malucas aí que falavam sobre coito anal, etc e tal, não nada a ver, enfim. Isso só atrapalhou. Quer dizer, o preconceito que foi colocado em cima por uma coincidência, né? Que primeiro atacou os homossexuais nas Américas, e não deixou que vissem que na África as pessoas morriam pela mesma síndrome, né, sem que nunca lá estivesse ligado a determinados grupos de risco, mas não viam por quê. Não, acho que não é uma doença de africano, subnutrido, preto, vai, como a sociedade branca, né? Principalmente a sociedade americana, né? Que foi onde a AIDS explode primeiro aqui nas Américas. Não ia dar o braço a torcer. Essa sociedade careta, enfim, não ia dar o braço a torcer, que era a mesma doença, que a mesma doença que pegava lá no africano subnutrido ia pegar no norte-americano, né? Então, mas algumas pessoas sacaram, né? E eu era uma dessas pessoas, certo? E como muitos adoeceram, amigos, pessoas próximas, né, que eu vi morrer, que eu vi... Porque era assim, a pessoa descobria que estava soro positivo quando ela já estava com a síndrome, porque, enfim, você só descobria porque estava desenvolvendo as doenças oportunistas. Então demorava-se muito pouco tempo. Em 6 meses, a maioria das pessoas que se descobriam em 6 meses ou menos estava morta. Não havia nada, não havia medicação, não havia nada, né? E era necessário lutar pelo direito dessas pessoas de ter pelo menos assistência, de ter algum tipo de, enfim, de recurso, de medicação, de tratamento, né? Mesmo que não houvesse ainda um controle efetivo. Mas os hospitais estavam ficando cheios e a gente tinha que levar os nossos amigos para tentar esse tratamento. E ali a gente via todo o preconceito também dentro da classe médica. Quer dizer, não só a gente já tinha acordado para o preconceito que estava havendo no trato da epidemia pela mídia e pelo poder público, como também pela classe médica, enfim, enfermeiros, etc. E tal. Quer dizer, a cabeça do militante aqui foi abrindo mais ainda. Já tinha, né, uma cabeça aberta, aí que abriu mais ainda. E vem também, junto com essa história toda, o professor Luiz Mó começa o trabalho de tabular os casos de crimes motivados por homofobia. Você começa a falar em homofobia nessa época, mais ou menos nessa época, um pouco antes, talvez. E eu me apaixonei também pelo trabalho do Luiz, porque o trabalho do Luiz foi fantástico, né? Ele abriu os olhos de muita gente. Então eu me engajo nessas duas frentes, né? Eu me engajo na luta pelos soropositivos, né? Pelos doentes de AIDS, para conseguir a medicação, enfim, para obrigar o governo, né, a atender os planos de saúde, etc. Aquela luta toda. Eu fui uma das primeiras pessoas que fez Disque AIDS na BIA, eu vou para dentro da BIA para fazer as segundas-feiras, que era o único tempo que eu tinha, mais ou menos. Eu ia lá e fazia meu serviço voluntário dentro da BIA, atendendo no Disque AIDS, onde a gente tentava dar algum encaminhamento para as pessoas, ouvir pelo menos as pessoas que estavam se descobrindo soropositivas. E o movimento gay, que ainda não era um movimento LGBT na época, eu não lembro a gente falar LGBT não, o que eu lembro era gay mesmo. E gay era uma coisa mais abrangente, gay também pegava lésbicas, pegava transexuais, pegava todo mundo. Depois é que, óbvio, as demandas são diferentes, enfim, né, as realidades são diferentes, e foram se criando essas outras letras aí, que estão certíssimas, estão corretíssimas, porque
são demandas realmente diferentes, são problemáticas diferentes, são pautas diferentes dentro de um mesmo movimento. E, enfim, a homofobia atinge a todos, mas cada um tem a sua realidade, a sua problemática. Bem, então, o Aurélio, que já era militante político, né, que já era envolvido com artes plásticas, enfim, cinema, televisão, etc., dança, papapá, entra também por essas duas vertentes. O movimento LGBT e o movimento pelas pessoas soropositivas, né? Começa a militar nessas duas frentes. E daí vai. Daí o militante continua, né? Lá por 1988, acontece um outro divisor de águas na minha vida. Né? Eu havia conhecido há pouco tempo um médico e estava casado com esse médico, estava casado com ele. E ele recebe um convite para trabalhar em Paraty, na cidade de Paraty, conheci aqui no Rio de Janeiro. E nós vivíamos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos até um sítio, tal. E bem, eu já trabalhava há muito tempo, já era cabeleireiro, também tem isso, era cabeleireiro, quer dizer, uma profissão estigmatizada, né, que já sofria muito preconceito, não tinha como não lutar, cara, ou você luta, como é que eu não ia lutar, né, com tantas realidades assim, tantas coisas acontecendo, pipocando na minha vida, era natural, que faziam parte da minha realidade, era natural que o militante acontecesse, né. Mas esse médico, ele é chamado para trabalhar em Paraty, para posteriormente ele assumir a Secretaria de Saúde. Isso numa época em que o sistema SUS estava sendo implantado. Então, ele me leva a Paraty, para primeiro conhecer Paraty. Né? Quando eu estive em Paraty, eu me encantei. Me encantei porque aquela cidade era desse tamanhinho, era muito menor do que é hoje, era praticamente só o centro histórico e 2 bairros, não existia mais do que isso, e uma grande zona rural, certo? Mas a zona urbana se resumia a isso, realmente era muito pequena. E eu percebo que existem 17 ateliês, existiam na época 17 ateliês dentro daquelas ruas. Eu não sei quantas ruas são, mas são poucas. Realmente era assim, uma coisa fantástica. E o movimento cultural era muito grande lá. Tinha canto coral, tinha teatro, tinha uma série de coisas. E aquilo foi extremamente encantador para mim. Eu me apaixonei por Paraty. Né? Eu já estava apaixonado pelo doutor e aí me apaixonei por Paraty. Paralelamente, ele não tinha quem assumisse para fazer o organograma, fazer o próprio convênio SUS, ele precisava de pessoas com uma certa formação. E como não existiam para suprir esse quadro que o SUS nos obrigava a suprir, ele me falou: Aurélio, dá um tempo, né, nessa questão da tua galeria, porque meu grande sonho era deixar a profissão de cabeleireiro e viver de artes plásticas, como o sonho de qualquer artista plástico é viver de artes plásticas, correto? Qualquer ator é viver da sua profissão e tal, enfim, e por aí vai. Qualquer pessoa que tenha dom artístico, né, ela quer viver da arte. Então eu também queria. Mas, inicialmente, ele me pede isso e eu falei, tá bom. Né? Largo eu o salão lá aqui no Rio, o salão era no Meyer, tal, meu salão de cabeleireiros, largo esse salão e vou viver em Paraty, trabalhando junto com ele inicialmente na Secretaria de Saúde, acumulando 3 chefias. Não é porque era peixada, não. É porque simplesmente não tinha quem pegasse essas chefias, ninguém capacitado para pegar. Né? Uma delas era a chefia de recursos humanos, e eu também eu fui coordenador de programas de saúde, né? DST-AIDS, enfim, hipertensão arterial, saúde da mulher, etc. Todos esses programas ficaram comigo, a coordenadoria ficou comigo por algum tempo, até que a gente preenchesse as vagas do organograma que a gente tinha. Bem, para vocês terem ideia, o convênio SUS da cidade foi datilografado por mim na minha máquina de escrever, Olivetti Linha 25, creio eu, uma coisa assim, um negócio verde com uma caixa assim, máquina de escrever, um negócio que hoje em dia, acho que o pessoal ainda sabe porque deve ter em museu, né? Mas eu tenho aqui, quem quiser ver eu tenho em casa, qualquer dia desse eu mostro no vídeo, que eu guardei essa máquina é histórica, porque foi nela que foi feito o convênio SUS da cidade, do município de Paraty.
Bom, ali em Paraty, a minha cabeça, que já estava suficientemente aberta, né? Eu tinha saído da concha há algum tempo, escancara. Mas escancara num outro sentido, já no sentido de uma realidade de um Brasil que eu não conhecia, porque vivia numa grande cidade, né? E eu vou conhecer uma Paraty que ainda tinha em seu entorno, na sua zona rural, comunidades inteiras, por exemplo, que não tinham geladeira, onde tinha talvez um gerador para uma televisão. Enfim, onde as pessoas, muitas casas não tinham banheiro dentro das casas, né? Não tinha esgoto, não tinha nada disso. Enfim, eu fui conhecer o Brasil que ainda existe aí, né? Que ainda existe para fora das grandes cidades, que ainda existe para, vamos dizer, para esses rincões em que a gente encontra, né? Para essas cidades mais afastadas. Mas talvez não exista mais essa realidade tão dramática, né? Hoje, como era na época. Né? Talvez eu acho que você vai encontrar isso, talvez, sei lá, na Amazônia, se calhar. Né? Enfim. Não quero ser preconceituoso, não estou sendo preconceituoso de modo algum. Porque a gente sabe realmente as dificuldades que tem de acesso, né, no estado do Amazonas. Então, é por aí. Mas essa realidade ainda existia aqui, a 240 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E eu conheci isso de perto, fazendo atendimento de costeira, atendimento de roça, como a gente falava, com o Dr. Edivaldo e com a equipe que a gente foi mantendo. Então, o militante aqui, obviamente, ficou indignadíssimo com essa desigualdade, né, do nosso país. Logo, ele continuou ativo, o militante continuou ativo. Mais ou menos por 90 e qualquer coisa, 97, 98, por aí, eu saio, 98, eu saio para ir para, eu saio de Paraty para Friburgo, Nova Friburgo, outra realidade. Por quê? Eu já tinha terminado meu relacionamento com o Edivaldo, já não estava mais trabalhando com ele há muito tempo, eu trabalhei só 2 anos com ele, dentro da secretaria, depois montei o meu ateliê e vivi de artes plásticas ali, não só de artes plásticas, mas também com cabelo e maquiagem, porque eu também fazia esse serviço, no final de contas, sei fazer, né? Então continuei atendendo, cheguei a ser um cabeleireiro bem conhecido na cidade, cabeleireiro da elite da cidade e tal, e vendi bastante, bastante bem mesmo. Eu vendia muito bem o meu trabalho, porque entre nós o meu trabalho artístico é bom, eu pinto bem. E quando chego em Friburgo, então eu já tinha um bom currículo. Né? Eu expus a primeira vez aos 15 anos de idade, quer dizer, não parei mais de produzir. Então eu tinha um currículo bem legal. E aí eu vou expor não foi Sesc, não, foi no Sebrae. Eu expus um trabalho no Sebrae. A partir dessa exposição, deste único trabalho, que era um quadro imenso, era um casarinho imenso, de 1,20 m, mais ou menos, por 90, que chamou muita atenção, não só pela dimensão, mas pelo trabalho em si, que era realmente bom. Parecia uma porta onde você dava em Paraty, de repente, assim, sabe? Então as pessoas ficaram loucas com aquele trabalho e houve convites para expor no Sesc, e dali foram, acho que umas 3 exposições seguidas no Sesc, que era o polo cultural da cidade de Nova Friburgo, e eu paro de trabalhar com cabelo, eu vou parando de trabalhar com cabelo aos poucos, que ainda ia atender em Paraty a minha clientela, ainda ia atender alguma clientela no Rio, que eu tinha mantido e tudo mais, mas aos poucos eu vou deixando, porque o artista plástico vai tomando mais vulto. Sou convidado também para dar aula de dança, na época, dei um curso de italiano, né? Eu sou fluente em italiano, porque eu sou italiano, e, enfim, assim foi a minha vida em Friburgo, onde até o ativismo deu um tempo, porque, enfim, não havia esse movimento, né, dentro da cidade de Friburgo. Ou se havia, eu não tive nem tempo realmente, porque o artista plástico me tomou completamente, o professor de italiano me tomou completamente, né, o professor de dança, e por aí foi. E eu parti para essa vertente da,
dessas 3 profissões, né? Foi muito legal, foi um período muito legal. Só que aconteceu uma coisa muito chata. Eu descobri que eu era portador de uma doença cardíaca muito grave. Eu estava com 80% do meu coração praticamente comprometido. As minhas artérias têm cerca de 80%, em média 80%, de trombo, né, em 80% das artérias, desculpe. Então, realmente, é uma cardiopatia obstrutiva degenerativa gravíssima. Eu infartei em 2000, logo depois de uma exposição. Enfim, aí minha vida deu uma baqueada, mas ainda saí, fiquei um mês internado, não sei o quê, mas saí e continuei, porque eu tinha uma exposição marcada, continuei a produzir, continuei a trabalhar, continuei a dar aula, tudo certo. Só que em 2003 eu infarto mais uma vez, eu tenho o segundo infarto. Dessas alturas, de 2000 a 2003, eu tinha engordado não sei quantos quilos, porque meio que a ficha não cai logo no primeiro infarto, ou caiu errado, não sei, e eu dei uma relaxada assim geral, mesmo porque eu tive que parar com a atividade física, e eu sempre fiz muita atividade física. Então, essa parada, né, essa mudança de rotina, me fez engordar. E eu engordei e fui a quase 100 quilos, com 1,71 m, calcula, né? Isso não foi nada bom, aí eu resolvi emagrecer. Nessa que eu começo a retomar a atividade física e começo a emagrecer, eu tenho o segundo infarto. E o segundo infarto fecha um diagnóstico muito negativo, onde me dá de 5 minutos a 5 anos de sobrevida. Com isso, eu começo a reduzir a carga de trabalho, que eu já tinha reduzido antes, mas já tinha retomado. Na verdade, essas alturas eu já tinha retomado, porque foi um período muito pequeno em que eu fiquei mais light no primeiro infarto. Agora, do segundo infarto já não me deu muita alternativa, então tive que parar de fumar, tive que mudar meus hábitos, etc. e tal. E dei um tempo, dei uma diminuída na carga de trabalho. Em 2006, meu pai apresenta, 2005, não, 2004, minto, 2004, meu pai tem um AVC e isso me obriga a vir para o Rio de Janeiro para ajudar a cuidar do meu pai. Aí foi complicado, né? Porque aí eu estava dando aula na época na Estácio, estava dando aula particular também, lá em Friburgo ainda. Então, quer dizer, eu tinha que subir e descer. Esse sobe e desce, a minha pressão arterial, ela é 9/6, certo? Baixíssima. Enquanto eu estava vivendo em Paraty, no Rio, etc. Em Paraty, então era melhor ainda, porque eu estava abaixo do nível do mar, porque certas partes de Paraty estão abaixo do nível do mar. Então a minha pressão se mantinha legal ali e com o coração mesmo, com tantos trombos, não deu nenhum problema. Essa ida para Nova Friburgo, ou seja, por causa da altitude, né, faz a minha pressão oscilar. E é onde começam os problemas cardíacos. Bom, quando eu venho para o Rio de Janeiro para cuidar de meu pai, eu sou obrigado a ir e vir para dar aula, né? E aí a coisa complicou, porque cada vez que eu subia a serra, eu chegava passando mal, cheguei aí várias vezes para o hospital com crise de angina atípica, e cada vez que eu descia a serra, eu às vezes tinha que parar no hospital também. Então, aos poucos a ficha foi caindo e em 2005 eu dou entrada na minha aposentadoria, que só se resolve em 2006. Bom, neste meio tempo, onde é que fica o Aurélio Militante? Vem o quê? Quer dizer, lá por ano 2004, por aí, a internet já era uma realidade, né? Você já tinha grupos, você já tinha, enfim, MSN, Yahoo Messenger, né? Aparece o Orkut. Aí foi uma maravilha, porque esse cara que estava meio preso dentro de uma cidade que não tinha realmente nenhum tipo de articulação política, ou se tinha, ele não tinha entrado em contato, começa a poder militar outra vez. E a gente está no meio da discussão da criminalização da homofobia, né? E lutando pelo direito da união civil, né? Ainda da união estável. A gente ainda estava lutando, na realidade, nem pela união estável, a gente estava lutando pelo aquele pacto de convivência e tal, né? Pacto de união, que você assinava tal, e que não tinha valor legal, ou tinha valor legal até a página 9.
Então, o militante começa a retomar, né? Eu retomo a militância pela internet. Existia, inclusive, uma comunidade, o Orkut era uma coisa maravilhosa, né? Existia uma comunidade no Orkut que se chamava Homofobia Já Era. Eu participo já no iniciozinho dela, eu já começo a fazer parte. Primeiro como Aurélio Bernac mesmo, meu marido também tinha um perfil dele no Orkut, participava ali e tal. E, enfim, até que nós fomos ameaçados. Esse meu marido da época, ele trabalhava no Tribunal de Contas do Estado, na Inspetoria Regional de lá da região serrana. E foi extremamente complicado quando nós fomos ameaçados, né? Sabe, mas esses grupos, né, fascistas, aí sempre existiram. Quer dizer, eles apenas estavam escondidos mais um pouquinho, mais dentro do armário. Agora eles se expuseram, né, de uma maneira assim retumbante, mas eles sempre existiram, né? E aí, quem teve que dar um tempo, até por causa do meu marido, não tanto por mim, porque eu realmente não me importava muito com isso, não, mas por causa do meu marido, que tinha um emprego público, nós resolvemos criar, manter os nossos perfis, respectivos perfis, mas militar a partir de um fake que era feito por 3 pessoas, certo? Eu, ele e mais uma pessoa. Bom, acontece que a maioria dos textos eram meus mesmo, né? Ele também colocava alguma coisa, tal, fazia revisão também, porque já viu, né? Escrever é uma meleca. Mas enfim, e essa personagem, né, que se chamava Aliene Bertrand, nós criamos uma personagem feminina para ser completamente diferente do perfil dos 3 ali que estavam fazendo, né? E ela se torna muito famosa dentro da comunidade Homofobia Já Era, que chegou a ter, eu acho que 60 e tantos mil participantes, 70 e tantos mil membros e tal. E, enfim, o militante continua por essa vertente, dentro também de outras, né? Depois vem Facebook e tudo mais, aí eu já não milito mais como a Aliene. A Aliene morre com com o Orkut, a Aliene acaba, né? E também acaba meu casamento, depois, já em 2008, né? Acaba meu casamento e eu começo a militar dentro do Facebook. Uma rede social que a gente sabe que tomou o mundo, né, rapidamente, tomou o Brasil rapidamente, tal, tal, tal. Então, a própria comunidade Homofobia Já Era passa a existir também no Facebook, junto com outras tantas que eu participava. Só que a essa altura, o meu foco já amplia, vai para um outro lado. Por quê? A gente já tinha conseguido alguns avanços bem interessantes, né, no movimento LGBT. E começam a aparecer os casos de intolerância religiosa. Então eu vou me voltando para a minha religião, não. Porque da minha religião eu sou desde que eu nasci, tá ok? Então, quer dizer, eu já era babalorixá, eu já tinha barracão aberto lá em Paraty, etc e tal, desde 91. Enfim, mas é outra história. Eu simplesmente começo a sentir a necessidade, por causa do aumento gradativo durante 30 anos da demonização feita pelas religiões neopentecostais, a gente vai sentindo um aumento dos casos de intolerância. E aí vem a necessidade de militar por essa frente, né, de pegar essa bandeira, pegar essa pauta para defender. Então, gradativamente, eu vou deixando de lado a militância LGBT, sim, porque já estava muita coisa resolvida, e vou neste ponto que é mais emergente. Nisso está em discussão. Então, aquela perseguição horrorosa, né? A sacralização, né? Que é fundamental para a minha religião, fundamental, sem ela a religião não existe, né? E eu sinto que eu tenho que militar mais por essa frente. Então, acontece até o evento, aí eu já dou um pulinho na história. Dou um pulinho bem bom, vou dar um pulinho bem bom, depois eu volto um pouquinho atrás. Acontece a história lá por 2014, 2015, acho que é 2015, da Regina Becker Fortunati, do projeto dela para mudar uma lei ambiental e que proibiria o sacrifício ritual. Quer dizer, isso que foi agora discutido, etc. e tal, né, acho que é a terceira instância, né, que ela levou isso até o fim, até o inferno. Enfim, e aí
começam a pipocar do Oiapoque ao Chuí uma série de leis absolutamente inconstitucionais dentro dos municípios, tentando proibir, né, seja pela lei por leis ambientais ou pela lei de contravenções penais de 1941, veja só como é antiga a tal da lei, né, proibindo os atabaques, né, e tal. Enfim, começa a perseguição, né, política, né, e com base na lei, em leis absurdas, em leis antigas que já deviam ter sido revistas, à religião, né, as religiões de matriz africana. Então Aurélio começa a se voltar mais para essa militância, que sim, sempre militei, só que a necessidade não era tão grande. Isso foi aumentando gradativamente e eu fui focando mais nisso. Nesse meio tempo, tem um intervalo que meu pai vem a falecer e eu saio, volto para a Europa. E quando eu voltei para a Europa, eu continuei a militar lá na Europa, tal, ainda militando pelo movimento LGBT. Só que eu achava que eu não ia voltar para o Brasil. Né? Ou então, se eu voltasse, seria só passeio. O barracão está lá fechado, quietinho, no lugar dele. Né? E eu ia, quando eu pudesse, eu voltava para dar coisa, tinha EQED para, né, cuidar das minhas coisas e tal. Então não estava tendo filho de santo mesmo, não apareceu mais ninguém para eu raspar, eu fiquei bastante tempo sem raspar ninguém. Mas minha mãe adoece. Um belo dia eu ligo para minha mãe me fala que está esperando meu irmão chegar do colégio. Ora, meu irmão é 10 anos mais velho do que eu. Então, quer dizer, se eu já estava com 40 e tal, calcule que meu irmão ia estar chegando do colégio, né? Ela já estava com a fardinha dele pronta. Aí eu falei, bom, estava havendo algum problema com a minha mãe, vou para o Brasil visitar minha mãe. Ficaria inicialmente 6 meses. Nesse meio tempo, minha mãe sofre uma quebra o fêmur, e, paralelamente, eu conheço uma outra pessoa. Com essas coisas, eu já estou separado já há muito tempo, já estava livre, desimpedido, solteiro, não no Rio de Janeiro, mas solteiro entre Roma e Lisboa. Quer dizer, está uma maravilha a minha vida, né? Mas aí volto para cá para cuidar de minha mãe, acontece esse problema dela do fêmur, e, paralelamente, eu conheço um rapaz aqui no Rio, me apaixono, né? A minha vida já deu para perceber, tipo assim, vou para Friburgo por causa de uma paixão, tinha ido para Paraty por causa de uma paixão, eu só não fui para a Europa por causa de paixão. Para a Europa eu sempre fui por vontade própria mesmo. Fui livre e desimpedido. Mas, enfim, e aí acaba que eu resolvo ficar no Brasil. Vou ficando. E para minha surpresa, começa a aparecer filho de santo de novo para raspar. E aí o barracão volta à atividade. E eu estou nessa realidade, ou seja, tentando conciliar, né? Eu sou o aposentado que mais trabalha na minha vida, né? Eu realmente trabalho pra caramba, porque assim, eu tenho 7 cães, né? Eu tenho uma casa, um barracão, certo? Eu trouxe, no final eu resolvi acabar com o barracão em Paraty e trazer o barracão para o Rio de Janeiro, porque eu estava morando no Rio de Janeiro com o barracão em Paraty, isso estava inviável para mim. Então eu trago de vez o barracão para cá. Então eu tenho uma casa enorme, que é barracão e minha casa. Tenho 7 cachorros, um marido, tenho os textos que eu escrevo sempre. Porque o tal do militante não consegue acabar, não consegue parar, né? O que aconteceu é que, se um dia, na época dessa questão da Regina Becker Fortunati, eu estava numa grande comunidade do Facebook, mas uma grande comunidade mesmo. Quer dizer, que quando eu entrei para essa comunidade, ela tinha 800 pessoas, 6 meses depois, graças ao projeto da Regina e desses outros projetos que estavam acontecendo, para que houvesse uma reação, me bateu na cabeça de outras pessoas com quem eu trocava muita figurinha, ainda troco, que era necessário juntar a galera toda do Brasil, juntar do Oiapoque ao Chuí, com todas as diferenças dos matizes das religiões de matriz africana que existem do Oiapoque ao Chuí. Era fundamental, já que estava sendo do Oiapoque ao Chuí o negócio, que a gente juntasse essas pessoas, que houvesse mais intercâmbio. Então,
eu comecei a fazer um trabalho mesmo de entrar em outras comunidades, por exemplo, do Batuque, da Jurema, né, enfim, do Catimbó, e fui pegando essas pessoas e apresentando a comunidade que eu fazia parte na época. 6 meses, por que eu digo 6 meses? Porque foi um tempo em que a dona da comunidade teve afastada para fazer uma cirurgia. Mal assim que eu entrei, que ela viu que ela podia confiar em mim, ela deixou a comunidade na minha mão. E assim eu levei essa comunidade por 6 meses. Quando ela retorna, é tal história. Nós, dentro do candomblé, nós temos hierarquia, nós temos, enfim, determinadas coisas que são segredo sagrado, né, para a gente. Então, houve uma postagem de um grande amigo dela que eu, particularmente, achei que feria os nossos segredos, né, que furava roncó, certo? Que é como a gente chama, né, que quebrava podre, como a gente também chama, ou pote, como as pessoas falam. E bati de frente com essa pessoa. Ela ficou muito dividida, acabou que eu bati de frente com ela também. Bem, com isso eu me retiro da comunidade. Meu marido fica muito chateado com isso. Esse marido, que eu já conheci aqui no Brasil, que acabei ficando no país e tal, também porque as pessoas começaram a bolar, né? Começou a cair gente, novos filhos de santo na minha mão. Bem, eu sei que ele pega, fica, não é muito indignado, e faz a africanista Povo do Axé. E a gente começa o trabalho todo de novo. Quando eu digo a gente, é porque havia um grupo da outra comunidade que ficou muito chateado com o que aconteceu, né, de eu ter saído e tudo mais, e começou a pegar o pessoal e a levar junto para outra comunidade, para essa nova comunidade. Não que a comunidade tenha rachado, não é que as pessoas tenham saído da comunidade antiga, mas simplesmente passaram a fazer parte desse outro grupo, que é o grupo africanista. Grupo esse que era linkado com outros grupos, né, do Batuque, da Jurema, do Molocô, da Umbanda, etc., do Oiapoque e Oxuí. E o africanista teve um papel muito importante na minha vida durante algum tempo. Só que chegou um determinado momento em que o barracão me tomou muito tempo. Né? O meu barracão, justamente porque foram aparecendo novos filhos de santo, e eu fiquei com pouco tempo para me dedicar ao que eu fazia dessa divulgação do Oiapoque Oxuí em tantos grupos diferentes, dos meus textos. Então eu comecei a escrever, de repente, não sei, foi gradativo a coisa, não foi algo que eu tenha decidido num momento específico. Eu comecei a escrever só para o meu perfil e já não compartilhar tanto, né? Porque eu não tinha tempo, realmente não tinha tempo. Até o ano passado as coisas foram muito corridas mesmo dentro do barracão. E eu sou um pai de santo que não cobra, né? Então, quer dizer, é natural que faça que isso atraia muito as pessoas, né? Porque é aquela pessoa que não vive do santo, né? Eu estou aposentado e vivo da minha aposentadoria. Pronto, minha aposentadoria me basta. Bem, com isso eu comecei a escrever mais dentro do meu perfil mesmo, certo? Já com, não sei, acho que eu tenho quase 3 mil amigos, que às vezes passa muito de 3, não, passam de 3 mil. Já era para eu estar com muito mais, mas é que eu não aceito. Eu procuro peneirar ao máximo, assim como eu fazia esse trabalho dentro das comunidades, onde todos os perfis eram verificados, eu também verifico nos meus amigos, é óbvio, porque eu não quero passar pelo que eu já passei lá na época do Orkut, quando eu fui ameaçado da maneira que fui. Então eu evito, eu tenho medo de fake, ainda que eu tenha criado um junto com essas duas pessoas, né? Uma vez dentro do Orkut. Bom, mas foi para minha segurança, né? Não é um hater, sabe? Não é nada disso, não é um bogus. Acho que nem usa mais a palavra bogus, né? Não tem mais. Virou fake, fake, fake. Bom, enfim. Mas eu procuro ser bem criterioso, mas escrevo ali para esse universo. E não é que as minhas postagens sejam um sucesso absoluto, que as pessoas curtam, que é uma loucura, nem nada disso. Simplesmente tenho amigos, só isso. Amigos que me leem,
né? E que eu também leio, que eu troco figurinha com essas pessoas, e que, obviamente, não é esse universo todo de 3.000 e tanto. É bem menos do que isso, né? Mas pai Aurélio está ficando velho, né? E como o pai Aurélio está ficando velho, é assim, até os 40 anos eu enxergava perfeitamente, eu lia qualquer bula aqui, certo? Qualquer bula de remédio. Você faz 40 anos e um dia, você não tem mais braço que dê para você ler chongas. Atualmente, eu estou com 53, então eu já não enxergo, eu tenho aqui do meu lado, eu tenho um monitor de 22 polegadas, uma TV mesmo, em que eu ligo o HDMI e eu vejo meu computador por aqui. E mesmo assim ainda tem que aumentar a tela para 200 de zoom. E eu já não estou enxergando o teclado do computador. Então, o que fará o smartphone? O smartphone, então, é um desespero, né? Cada vez que eu estou digitando pelo smartphone, que eu estou falando com alguém, e normalmente na minha religião a gente usa muito benção, né? Aí você responde, meu pai abençoe, benção, né? Meu pai lhe abençoe, sua benção, não é isso? Cada vez que eu vou escrever meu pai no smartphone, eu tremo de medo, porque vocês já viram o que aquele corretor ortográfico pode colocar. Se eu já não estou enxergando direito no teclado do computador, vocês imaginam no smartphone, né? Piorou. Pois é. Então, eu comecei a pensar em... Até porque meu marido, né? Ele tem um canal no YouTube. Ele sim, tem um canal. Ele tem toda uma pretensão de que esse canal ele também tem um domínio, né? Eu também já tive, mas tive enquanto eu estava atuando ainda, enquanto eu ainda não estava aposentado, e eu tinha um domínio como artista plástico. Mas ele tem ainda, e ele está fazendo esse trabalho como youtuber, né? Eu não tenho pretensão alguma de virar youtuber. Eu simplesmente tenho uma necessidade visceral de falar, como já deu para perceber, né? Que eu estou falando que nem uma matraca. Tô doido que nem uma metralhadora nesse vídeo, mas é porque eu quero tentar encurtar o vídeo, estou contando muita coisa e também eu me perco, dou umas voltas e tal, mas daqui a pouco eu vou para o mesmo lugar, como eu já estou voltando. Então, quer dizer, o vídeo, ele aconteceu por eu estar cansado de digitar, por eu já não estar mais enxergando nem o teclado, já está ficando difícil, estou cometendo erros assim, boçais, tolos de digitação. No fim do dia eu estou com a minha cabeça doendo, dá uma dor aqui terrível, porque é, é um problema de visão que vai piorando, a gente sabe disso, né? A coisa do não enxergar bem de perto vai piorando com a idade, né? E eu preciso continuar a falar, eu preciso me comunicar. Eu trabalhei a minha vida toda com muitas pessoas, eu fiz atividades onde eu tinha contato com muitas pessoas. Quer dizer, desde a minha aposentadoria, eu estou vivendo mais ou menos numa concha. Mas mesmo dentro dessa concha, eu me comunico através, quando eu parei de dar aula, quando eu parei de, né, enfim, fazer as minhas atividades profissionais, eu passei a fazer pela internet, a me comunicar com muitas pessoas pela internet, seja pelo MSN, pelos grupos de Yahoo Messenger, e assim sucessivamente, como eu acabei de contar para vocês. Então, eu tenho essa necessidade de falar, em primeiro lugar, e defender as minhas bandeiras, certo? Me sinto muito indignado, né? Vocês imaginam como é que eu estou? Vocês imaginam não, vocês sabem, porque vocês veem, né? Casualmente, eu acredito que quem está me vendo, quem vai ver esse vídeo, é quem me acompanha no Facebook, que é onde eu vou divulgar o vídeo, né? Então, quem me acompanha lá sabe como eu estou indignado com tudo que está acontecendo, com esse retorno do conservadorismo, né? Com o fascismo batendo a porta da gente, com essa encaretada, né, que deu, com a teocracia batendo as portas da gente. Não quer dizer, gente, se eu não falar, eu acho que eu fico doido. E como eu já não estou conseguindo teclar, então eu resolvi fazer vídeo. O que não significa que eu não quero, ou que eu não queira, que as pessoas curtam
toquem o sininho, se inscrevam no canal. Óbvio que eu quero, evidente. Mas eu não pretendo monetizar nada disso. Eu não pretendo ganhar dinheiro como youtuber. Eu não pretendo me tornar Kéfera, entendeu? Felipe Neto. Nada disso, nada disso. Como eu sempre digo, seria mais fácil fazer tutorial de maquiagem, eu falar de moda, beleza, artes plásticas, né? Eu podia ensinar artes plásticas. Rapidamente eu conseguiria sucesso de um canal. Então, esse canal aqui é a mesma coisa que o meu perfil. É apenas um lugar onde eu falo as coisas que eu penso. Ponto. Por isso eu não estou como o babalorixá, nem como o artista plástico, nem como o bailarino, nem como o militante. Eu estou como Aurélio Bernac, que é isso tudo, sempre será. É isso. Sem qualquer tipo de pretensão. Se eu não cobro nada no santo, é óbvio que eu também não tenho pretensão dentro do YouTube. Assim como eu não tive dentro do movimento africanista, nem do movimento LGBT, nem do partido ao qual sou filiado. Eu sou filiado ao PSOL já há algum tempo. Então, sem pretensão alguma, eu só estou aqui porque eu tenho que falar. Preciso. Porque um militante, depois que ele dá a cara, acabou. Não tem volta. Né? E dar a cara tem um preço. Não tenha dúvida. Não existe militância e anonimato. Militância e anonimato foi uma vã esperança que naquela época talvez tenha sido possível, mas também paguei um preço por isso. Porque, honestamente, se naquela época que eu ainda podia trabalhar, né, que eu não era aposentado, eu tive tanta notoriedade que eu recebi até convite para programas. Ai, meu Deus. Também não aceitei porque não é a minha. Não é a minha estar em Super Pop ou o programa do Jô. Olha, eu estou botando Super Pop e programa do Jô. Pô, são níveis completamente diferentes. Mas nenhum deles me interessa. Não me interessa mesmo. Eu só quero poder continuar falando as coisas que eu acredito. É isso. Então é por isso que eu estou com o canal. É por isso que eu escrevo. É por isso que agora eu faço meus vídeos. Tá bom? Desculpem, falei pra caramba, não. Eu não respiro. Pronto. É isso. Desculpem. Bom dia. Um bom dia para todos. Tá? Eu tô gravando, tá amanhecendo. Eu comecei a gravar esse vídeo mais ou menos umas 5 da manhã. Eu espero que ele não fique com 1 hora e tal. Mas, enfim, bom dia para todo mundo. Motumbá para quem é de Motumbá. Né? Mucuyu para quem é de Mucuyu. Axé. Ah, e tem um detalhe. Eu vou me vestir sempre a paisana, tá certo? Eu tô sempre civil. Eu posso falar de candomblé vestindo uma blusa preta? Posso. Eu já tenho tempo suficiente de santo para isso, já tenho 21 anos no chão, eu não preciso mais de certas coisas, certo? Eu uso preto às vezes sim. Enfim, eu não vou falar vestido de babalorixá, não tenho nada contra quem faz isso, não é isso. É que eu quero ter a liberdade de fazer um vídeo sobre sexo, se for o caso. Eu quero ter a liberdade de fazer um vídeo sobre política, culinária, qualquer coisa. Amanhã eu posso tentar, sei lá, ensinar vocês a fazer fricassê de frango. Pronto, eu faço bem pra caramba. Entende? Pronto. Então eu vou estar com um aventalzinho e tal, não vou estar com roupa de santo. Entende? Então só por isso é que eu estou deixando claro aqui. O vídeo, esse canal, é do Aurélio Bernac, que é zelador de santo, que é um monte de coisa. Tá? Mas principalmente não quer deixar de ser Aurélio Bernac cidadão. Beijo para todo mundo. Falei pra cacete, desculpem.